Já fizemos muitos vídeos sobre a Bíblia nesse canal. Logo no início, fizemos um chamado à Igreja Católica incluir os 7 livros na Bíblia, sem mencionar os vídeos mais recentes, mostrando que a Igreja confeccionou a Bíblia que temos hoje, durante os primeiros séculos da era cristã, que diversos livros do Novo Testamento demoraram para serem incluídos entre os 27 livros oficiais. Vou deixar os links desses vídeos na descrição. Enfim, hoje vamos desvendar, inclusive historicamente, qual a Bíblia correta. A que possui 72 ou 73 livros, ou a que possui 65 ou 65 livros. Você pode me perguntar, Marcos, 72 ou 73? 65 ou 66? Como assim? Essa é a primeira dificuldade. Acontece que o livro de Crônicas, que está no Antigo Testamento, pode ser dividido em 2. Primeiro e segundo Crônicas, dependendo da edição do mesmo. A versão hebraica do Antigo Testamento costuma estar com esses 2 livros, o seu conteúdo inseridos em um só, livro de Crônicas. Desta forma, o Antigo Testamento teria 38 livros, se não colocarmos os 7 livros a mais da Bíblia Católica. Somados aos 27 livros, teríamos 65 livros no total. Se, porém, o livro de Crônicas estiver dividido em 2, teremos 39 livros no Antigo Testamento, que somados aos 27 do Novo, perfazem 66 livros. Se o Antigo Testamento tiver os 7 livros que a Bíblia Católica costuma ter, que é o Antigo Testamento em sua versão grega, já vamos falar mais sobre isso, ele terá 45 ou 46 livros, dependendo da divisão ou não de Crônicas, que somados aos 27 livros do Novo Testamento, resultam em 72 ou 73 livros. Ou seja, nenhuma alteração substancial, uma vez que o conteúdo do livro de Crônicas continua o mesmo. Como acabamos de perceber, a diferença de 7 livros está no Antigo Testamento. A Bíblia de 73 livros tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. O Novo Testamento, com seus 27 livros, é um testamento consensual. Ortodoxos, católicos e protestantes não discutem sobre este número. Esta lista oficial de 27 livros do Novo Testamento, como já vimos em outro vídeo, foi alcançado durante séculos de discussões dentro da Igreja Católica. Vimos que nos primeiros séculos os gnósticos queriam colocar muitos outros evangelhos e até um outro Atos dos Apóstolos, sem autenticidade e contaminados de heresias. Sem mencionar os marcionitas, que queriam só o Evangelho de Lucas, com reservas, e as cartas de Paulo. O Papa Dámaso, em 350 d.C., oficializou a lista dos 27 livros do Novo Testamento que todos os cristãos utilizam hoje em dia. É isso mesmo, a criação e a preservação deste Novo Testamento que todos os cristãos, de forma unânime, usam hoje, é obra e esforço da Igreja Católica, ouvindo o seu próprio magistério e a tradição apostólica. Isso só aconteceu em 350 d.C., que todos os cristãos fiquem aliviados. Esta lista foi aprovada pelo poder das chaves dado a Pedro e ao sucessor de Pedro, no caso, o Papa Dámaso, conforme Mateus 16, do 16 ao 19. Tantos protestantes discutem sobre a infalibilidade papal e mal sabem que leem um Novo Testamento fruto desta mesma infalibilidade, que só é infalível, desculpe a redundância, nos assuntos de fé e de moral, quando o Papa se pronuncia ex cátedra. Mas este assunto já foi abordado em outros vídeos. Vou deixar os links na descrição. Mas como já dito, a discussão está no Antigo Testamento. Qual é o correto? O Velho Testamento com 39 livros
ou com 46 livros? Vale lembrar que o Antigo Testamento é a Bíblia dos Hebreus, a Bíblia hebraica. Os judeus não admitem Jesus como Messias e ignoram o Novo Testamento. Esta Bíblia hebraica chegou a ter somente 24 livros, que eram assim divididos como no slide. Agora atenção neste detalhe histórico. Mais tarde, os judeus da Palestina dividiram Samuel em 1º e 2º, o livro dos reis em 1º e 2º, o das crônicas, como já falamos, em 1º e 2º, e o livro de Esdras em Esdras e Neemias. A divisão fez a Bíblia hebraica ter 39 livros, pois cada escrito profético passou a ser contado como um livro independente. Isso aconteceu no Sínodo de Jâmnia, no sul da Palestina, em 100 d.C., pelos judeus da Palestina. Guardem esta data, 100 d.C. A formação deste Antigo Testamento de 39 livros foi oficializada em 100 d.C. Acontece que existia uma colônia muito próspera de judeus que viviam em Alexandria, no Egito, onde a Bíblia hebraica de 39 livros foi traduzida para o grego, inserindo mais 7 livros que os judeus desta colônia em Alexandria liam como palavra de Deus. E isso se deu por volta de 250 a.C. Esses 7 livros a mais são Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º de Macabeus e algumas passagens de Esther e de Daniel. É a chamada Bíblia Septuaginta ou dos 70 intérpretes, ou simplesmente Antigo Testamento, versão grega. Esta versão foi alcançada por volta de 250 a.C., ou seja, cerca de 350 anos antes daquela oficializada na Palestina, com 7 livros a menos. Logo, o Antigo Testamento com 7 livros a mais, com 46 livros, é o mais completo e o mais antigo. Logo, a Igreja Católica não incluiu 7 livros na Bíblia, mas os judeus da Palestina que tiraram 7 livros do Antigo Testamento por volta de 100 d.C. Dentre os absurdos argumentos utilizados por esses judeus da Palestina, o fato desses 7 livros não terem sido escritos dentro da terra de Israel era um deles. Um fato completamente nacionalista e não critério religioso. Também não entravam os livros escritos até Esdras, em 428 a.C., o que retirava séculos de história hebraica das próprias Sagradas Escrituras. Mais um critério que não era espiritual. Também os judeus da Palestina oficializaram esta versão de 39 livros porque não queriam que os escritos cristãos, feitos de 50 a 100 d.C., eles não queriam que entrassem na Bíblia hebraica. Logo, o Antigo Testamento, com 39 livros, foi criado usando critérios nacionalistas e até mesmo anticristãos. A retirada dos 7 livros não teve nenhum critério religioso ou espiritual e criou uma lacuna histórica enorme, no mínimo. O próprio Novo Testamento foi escrito em vários lugares, nas regiões de várias dioceses, espalhadas por toda a bacia do Mediterrâneo. Imaginem se a igreja usasse critérios geográficos para confeccionar o Novo Testamento. Quantos livros dentre os 27 ficariam de fora? Mesmo assim, a dúvida continuou e os cristãos confirmaram a Bíblia com 7 livros a mais. Isso foi decidido e confirmado através dos concílios regionais de Hipona, em 393 d.C., Cartago III, em 397, Cartago IV, em 419, e Trulos, em 692, e reconfirmada em Florença, em 1442, Trento, em 1546, e Vaticano I, em 1870. Por que decidido e confirmado várias vezes? Porque novos estudos foram comprovando cada vez mais que a Bíblia de 73 livros
tinham o Antigo Testamento mais completo e perfeito como palavra de Deus. Vamos conhecer alguns destes motivos, somente alguns. Das 350 citações do Antigo Testamento que os apóstolos e os evangelistas fizeram no Novo Testamento, quando escreveram as cartas, os evangelhos, 300 são da versão grega, com 7 livros a mais. Ou seja, em 85% das vezes, essa versão com mais livros foi usada. De forma indireta, uma vez que os apóstolos e evangelistas foram inspirados por Deus para escreverem, o Espírito Santo confirmou o Antigo Testamento maior, com 7 livros a mais. A Bíblia de 46 livros engloba a Bíblia de 39, sendo mais completa historicamente e espiritualmente falando. Ambas as Bíblias foram criadas por judeus, sendo que uma foi na Palestina e a outra em Alexandria. Logo, a de 39 livros não tem prevalência sobre a de 46 por causa disso. Quarto ponto e muito importante: o Novo Testamento confirma pensamentos destes 7 livros que a Bíblia grega possui, evidenciando que os evangelistas e os apóstolos a utilizavam para escrever a Boa Nova, como podemos ver neste slide. Quinto ponto também essencial: entre os 7 livros a mais, chamados de deuterocanônicos, temos 1º e 2º Macabeus, que registram um período histórico dos judeus único. Eles são os únicos que nos informam sobre a história do povo eleito na época helenística, quando a Judéia era serva dos soberanos seleucidas, que reinavam em Antioquia. Como povo de Deus, não teria um período histórico tão relevante de sua existência registrado nas suas próprias sagradas escrituras. Tanto é verdade que a Bíblia de 73 livros é a mais completa que até as igrejas protestantes têm admitido atualmente os 7 livros deuterocanônicos do Antigo Testamento para a leitura dos fiéis. Só aqui no Brasil, como exemplo, temos a Bíblia Tradução Ecumênica das Edições Loyola, com os 73 livros, incluindo os 7 deuterocanônicos, obviamente, referendado e assinado por autoridades católicas, ortodoxas e protestantes, assim como a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus. Sétimo, e esse é impressionante, esses 7 livros a mais do Antigo Testamento são citados inúmeras vezes no Novo Testamento, como podemos ver neste slide. Por outro lado, outros livros do Antigo Testamento, aprovados na Bíblia hebraica de 39 livros em 100 d.C., não são nem implicitamente citados no Novo Testamento. São os seguintes: Eclesiastes, Ester, Cântico dos Cânticos, Esdras, Neemias, Abdias, Naum e Ruth. Apesar de Lutero ter ressuscitado esta polêmica, em 1534, na sua tradução alemã, os 7 livros deuterocanônicos estão presentes. Ele não teve coragem suficiente para os retirar, pois tinha consciência da importância destes mesmos livros. Também 7 livros do Novo Testamento, Hebreus, Apocalipse, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 de João, Carta de Judas, custaram para entrar no mesmo. A Carta de Judas, por exemplo, cita 2 apócrifos, Assunção de Moisés e Apocalipse ou Livro de Enoque, como também são citados 2 escritores gregos, Epidêmenes e Aratos em Tito 1,12 e Atos 17, verso 28, respectivamente. Mesmo assim, foram considerados como palavra de Deus. Partes do livro de Tobias, um dos 7 deuterocanônicos do Antigo Testamento, não aceitos pelos judeus de Israel em 100 d.C., lá no Sínodo de Jamnia, como falamos, partes de Tobias foram encontrados nas grutas de Qumran, em 1947, junto ao Mar Morto, justamente na terra de Israel, em uma versão hebraica. Ou seja,
uma comunidade de judeus de Israel possuía o livro de Tobias em hebraico na Terra Santa. Enfim, o Antigo Testamento, com 46 livros somados aos 27 livros do Novo Testamento, resulta em uma Bíblia mais completa, com 73 livros, que no caso é a Bíblia Católica, que inclusive é confirmada, referendada por várias comunidades protestantes, e possui um Antigo Testamento muito mais completo e condizente com o cristianismo, uma vez que foi até mais utilizado pelos apóstolos e evangelistas para escreverem o Novo Testamento. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.